Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel. Hoje falaremos sobre a lição de número 3 do segundo trimestre de 2025, cujo tema é Participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Esse tema nos remete para a nossa responsabilidade de contribuir na casa de Deus, não apenas com as nossas presenças para prestar culto ao Senhor, mas também com os bens que Ele graciosamente tem nos dado. Por isso, esse comentário vem oportunamente em um momento em que muitas pessoas passam por crises financeiras, mas como cristãos nós temos uma grande responsabilidade, que é a de manter a casa do Senhor plenamente, tanto daqueles que cuidam dela, que lidam, que trabalham com ela, quanto o prédio que é o nosso local de culto e de adoração a Deus. O meu objetivo nesta lição é demonstrar a importância de contribuir com alegria e voluntariamente para a manutenção da casa de Deus, como expressão de fé, gratidão e compromisso com a obra de Deus. E eu vejo, irmãos, que ao longo das Escrituras, uma das maiores preocupações que o Senhor demonstrou ao ser humano foi de que Ele queria estar presente na vida daquelas pessoas. Isso a gente percebe desde o Éden. As Escrituras dizem que Deus visitava Adão frequentemente e com certeza o orientava, dava para ele instruções que seriam aquelas desenvolvidas por ele durante o seu trabalho lá no jardim. Após o jardim, já um período bem depois, nós vemos a presença de Deus ao longo da caminhada do seu povo. Desde a eleição de Abraão como sendo a origem do povo de Deus, sempre ele se manifestou como querendo manter contato, como querendo ter o homem por perto, tanto que no capítulo 17 de Gênesis, um dos mais significativos do relacionamento de Deus com o homem, ele chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença. Ou seja, Deus está sempre pronto para estar conosco, em todas as circunstâncias. E depende só de nós manter esse contato, manter esse vínculo tão próximo com Deus. E a partir daí nós vemos a caminhada do povo de Deus no deserto. Talvez foi a maior experiência do povo de Deus em relação à presença dele ali durante aqueles 40 anos de caminhada. As Escrituras dizem que durante o dia uma nuvem protegia os judeus naquela caminhada, cobrindo o sol, que com certeza era escaldante naquele deserto. Mas à noite, quando o povo precisava continuar na marcha, Deus mandava uma grande tocha de fogo que permanecia sobre eles no lugar da nuvem, iluminando a caminhada daquele povo. Era claramente a presença de Deus entre eles. E hoje, ainda hoje eu diria, a igreja do Senhor precisa ser mantida com a mesma consciência e alegria daqueles que entendem que contribuir não é um peso, mas um privilégio nosso. Portanto, aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus de coração, contribuem voluntariamente. E essa contribuição ela tem várias finalidades. Entre elas, a de sustentar aqueles que trabalham exclusivamente para a obra de Deus. Outra parte vai para manter a estrutura física do templo onde nós nos reunimos para congregar. E por isso, irmãos, cada tijolo que a gente coloca na obra de Deus, cada
pincel de tinta, cada cerâmica, cada coisa que nós fazemos para a perfeita edificação do templo, nós estamos contribuindo. Portanto, servir com os nossos bens é parte integral da espiritualidade cristã. Não é uma obrigação. A contribuição na obra de Deus, na casa de Deus, nunca foi obrigação, mas sempre foi um privilégio, uma oportunidade de demonstrar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Paulo, na sua maneira tão pedagógica de orientar a igreja, ele nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. No livro na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele afirma: cada um contribui segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Meu irmão, a gente nota nos registros do Velho Testamento ou nos registros do Antigo Testamento como o coração voluntário move o povo para ser generoso, para cooperar, para contribuir com a obra de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 35, há uma narrativa interessante a respeito disso. Os versículos 20 até o 24, Moisés escreveu assim: então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo os trazia. Todo aquele, ouça, que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. Amados, é uma descrição do valor que o povo deu às contribuições que deveriam apresentar na presença de Deus. Veja que o sistema de ofertas apontava para dimensões múltiplas da espiritualidade daquele povo. Primeiro, gratidão. Ofertar na casa de Deus é uma demonstração de gratidão que temos para com o que Ele tem feito por nós. Expiação. Não que nós compremos de Deus qualquer tipo de pureza nas nossas vidas, mas ao ofertar, os judeus estavam também demonstrando o desejo de serem puros e de purificarem. Comunhão. Quantas vezes, irmãos, somos egoístas e nos reservamos dentro de nossos próprios casulos, embora estejamos aparentemente nas igrejas, mas nossas contribuições são ínfimas, quase nenhuma. E, além do mais, consagração. Não que a gente vá contribuir, dizimar ou fazer qualquer outro tipo de contribuição na igreja para fazer barganha com Deus. Não é isso. Mas é uma demonstração de que precisamos ter a nossa vida na sua presença. A lição de hoje, eu diria que ela nos convida a refletir sobre como temos cuidado da casa do Senhor. Não apenas espiritualmente, é bom dizer isso, mas também na sua manutenção. Como a nossa disposição em ofertar e trabalhar revela nossa lealdade e cuidado pelo reino de Deus.
Note, irmãos, então, que é uma necessidade refletirmos sobre isso. É importante refletir sobre isso. Nós vivemos uma época de muita carência, de muita dificuldade. Muitos irmãos na igreja passam por dificuldades financeiras muito grandes. Mas há uma coisa que nós precisamos perceber. O interesse de Deus em que todos contribuem é evidenciado nos diversos tipos de sacrifício que ele exigia do povo. Aqueles que eram mais abastados, mais ricos, ofereciam coisas de alto valor, como bois, novilhos, carneiros. Ofereciam bens que eram muito caros para eles. Mas na medida que o povo era considerado mais pobre, mais carente, Deus também não deixou de observar isso, e ele foi diminuindo as ofertas que deveriam ser feitas, a ponto de, em determinadas situações, apenas um casal de rolinhas era o suficiente para Deus receber um sacrifício. Eu sei que nem todos podem contribuir na igreja com frequência de 100%, mas cada um de nós talvez não tenha um boi, não tenha um carneiro, não tenha uma ovelha, não tenha algo de grande valor, mas nós temos aquele que nos custa muito, embora sendo pouco, tem um valor incomensurável para Deus. Nunca devemos nos esquecer da oferta da viúva, que embora tenha contribuído com a menor quantidade monetária, ela teve a sua oferta reconhecida mais do que aqueles que levaram muito dinheiro para o gasofilácio da igreja ou para o gasofilácio do templo. Portanto, Deus, ele não está preocupado com o tamanho da nossa oferta, mas ele está preocupado com a nossa sinceridade, com a nossa, eu diria, irmãos, com a nossa voluntariedade em contribuir. Ninguém deve restituir dízimos ou fazer qualquer tipo de ofertas na igreja porque está sendo constrangido a fazê-lo. A única coisa que nós precisamos refletir de verdade ao contribuir é que nós estamos demonstrando a Deus o nosso culto completo. Não apenas com a nossa voz, não apenas com os nossos sentimentos, mas com aquilo de precioso que temos também, que são os nossos recursos financeiros. A construção do tabernáculo é um exemplo claro de como Deus, ele recebe a contribuição do povo vinda de corações voluntários e sinceros. O tabernáculo no deserto era símbolo visível da presença de Deus entre seu povo. Sua construção envolveu a participação de todos, pois a glória do Senhor estava ali. Diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, uma narrativa de Moisés impressionante nos capítulos 34 até o 38. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmãos, por que será que hoje sentimos tão pouco a presença de Deus nas nossas vidas e nas nossas próprias igrejas? Como muitas vezes não percebemos o agir de Deus nos cultos que nós prestamos a Ele. Tudo isso tem relação direta com a nossa voluntariedade em servir. Não apenas com o dinheiro, porque o dinheiro
ele é talvez o menor dos bens que nós precisamos ofertar a Deus. Mas como Paulo disse, nós deveremos oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos parar com essa, eu diria, dificuldade, irmãos, de contribuirmos, de ajudarmos nas igrejas. Eu reconheço que às vezes existem certos exageros por parte de quem está dirigindo as igrejas. Mas isso não nos tira a responsabilidade de contribuir. As ofertas para o tabernáculo foram feitas de modo espontânea e generosa. O povo foi movido por um desejo de contribuir, o que mostra que doar não era um fardo, mas uma honra e um privilégio. Então, nós precisamos refletir e refletir muito sobre isso. Houve, diz a palavra do Senhor, tanta generosidade, tanto desejo de servir, de contribuir, que ocorre uma cena inimaginável hoje. E a cena foi a seguinte: Moisés se dirigiu ao povo e disse: não precisa mais trazer ofertas. Irmãos, seria muito, mas muito interessante se nas nossas igrejas nós contribuíssemos a ponto de suprir todas as necessidades dela, de suprir todas as necessidades daqueles que a servem, e de modo voluntário, de modo completo. Então veja aqui, olha o que Moisés disse ao povo no capítulo 36 de Êxodo, no versículo 6 e no versículo 7. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferta alçada ao santuário. Assim, o povo foi proibido. Irmãos, olha que impressionante isso. O povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de se fazer, e ainda sobrava. Irmãos, o desejo do povo era tanto de contribuir que houve proibição. Houve uma sanção: olha, não pode mais trazer oferta. Que coisa interessante. Hoje é o contrário. A gente vê os nossos pastores, muitos deles sequer têm prebenda nas igrejas, porque as igrejas não contribuem o suficiente. Alguns deles passam por privações. A maioria dos pastores não tem um plano de saúde. A maioria dos pastores passam por dificuldades financeiras, têm carros tão velhos para andar, mesmo para fazer a obra de Deus, enquanto tantos de nós sequer contribuem para a obra do Senhor, para a manutenção daqueles que cuidam dela. Então é impressionante, irmãos. Esse entusiasmo dos judeus em contribuir revela o interesse e o cuidado do povo pela presença de Deus junto deles. Que bom seria se nós, irmãos, nos aplicássemos de coração em trazer as nossas contribuições para a igreja. Não somente dízimos, mas todas as contribuições que podemos fazer. Isso para que Deus estivesse sempre presente nos nossos cultos. Isso seria maravilhoso. A prática de ofertar no judaísmo e no cristianismo é mais do que doar coisas. É mais do que você colocar seu nome numa lista de contribuintes da igreja. Ofertar no cristianismo é um ato de adoração. Percebe isso? É um ato de culto que nós prestamos a Deus. Da maneira como nós utilizamos esses recursos para servir ao Senhor, é um tipo de culto que nós estamos prestando a Ele. Veja, em Israel houve um momento em que eles entraram em crise. O templo foi abandonado. As coisas estavam difíceis demais. Mas quando isso aconteceu, irmãos, Deus levantou homens que com coragem, com
muito denodo, com muito empenho, começaram a restaurar aquilo que havia sido deixado de lado, negligenciado. Foi interessante no tempo de Joás, por exemplo. Irmãos, veja que, mesmo diante da imaturidade de um rei menino, Joás foi talvez o mais novo a assumir o trono de Israel. Ele tinha o apoio de um sumo sacerdote. Aliás, de um sacerdote, ele não era nem sumo sacerdote, o Joiada. Joiada era o nome dele. Um homem de Deus, um homem consagrado, um homem que tinha um coração na presença de Deus. E com ele o povo foi mobilizado para restaurar o templo. Isso não foi apenas uma visão física de um templo restaurado, mas foi o sinal de renovação da aliança com o povo. Muitas vezes Deus não está presente nos nossos cultos, porque nós sequer temos o cuidado de cuidar da obra dele, de fazer as coisas para ele. Então nós precisamos pensar nisso. Veja o que o escritor do livro de Reis, no segundo livro dos Reis, ele diz no capítulo 12, versículos 4 e 5, ele diz: E disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxerem à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um de seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Era necessário fechar todas as aberturas, tudo o que fosse possível fazer. E olha que isso era feito apenas com aquelas ofertas das coisas santas. Era um tipo especial de oferta. Era algo que era necessário o povo trazer, e o povo trazia com desejo. Depois de Joás teve o rei Ezequias também. Ezequias, logo no início do seu reinado, se dedicou a restaurar a casa do Senhor, restabelecendo a adoração verdadeira e promovendo um avivamento nacional. Irmãos, nenhum avivamento nasce no meio da igreja se não houver atitudes de voluntariedade nossa. Tanto no sentido de consagrar nossas vidas, de colocar-nos no centro da vontade de Deus, quanto de entregar a Ele tudo o que lhe pertence. Restituir a Deus aquilo que Ele nos dá graciosamente é uma responsabilidade nossa, é um dever, mas é acima de tudo um ato de adoração e de gratidão, como eu já disse. Então, veja só o que diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29. Ele, no ano primeiro de seu reinado, aqui está falando de Ezequias, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. Nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso no cativeiro. Agora,
me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para ser de seus ministros, e para queimardes incenso. Irmãos, isto foi uma lição impressionante de zelo pelas coisas de Deus demonstradas pelo rei Ezequias. Quantas vezes temos sido negligentes como foram esses lá em Israel nessa época? Deixaram tudo de lado e cuidaram apenas de si. E os profetas do Senhor sempre estavam advertindo quanto a isso. E nos dias de Josias, olha, eu falei de Joás, Ezequias, agora Josias. Josias não apenas reformou o templo, como também eliminou a idolatria e conduziu o povo a um profundo conserto espiritual. Então, irmãos, olha, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos na obra de Deus, para Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter consciência de que a responsabilidade pela manutenção da casa de Deus, pelo sustento daqueles que servem a Ele integralmente, é responsabilidade nossa. E nós precisamos fazer isso de verdade. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos agir com um coração sincero e com muita disposição para servi-lo. Tomara que esse trimestre que nós estamos falando sobre mordomia desperte cada um de nós para aquilo que é nossa responsabilidade, que é dever nosso, que é cuidar das coisas da casa de Deus, da obra de Deus e daqueles que servem a Deus. Isso é uma responsabilidade nossa e nós não podemos abrir mão dela. Agora vamos deixar um pouco a história das contribuições daquele povo do Antigo Testamento e vamos falar um pouco do cuidado com a casa de Deus hoje. Meus amados, Deus chama seu povo a cuidar das coisas, dos espaços onde o seu nome é invocado. A igreja que nós congregamos é responsabilidade nossa mantê-la sempre bem arrumada, sempre bem ornamentada, sempre bem cuidada e tendo o melhor que nós podemos oferecer. Isso inclui todo tipo de conservação na estrutura do prédio, no ambiente que o prédio nos acolhe, e tudo isso nós precisamos fazer. Porque é na casa de Deus, é no local onde Ele estabeleceu para que nós o servíssemos e o adorássemos. Lembra, 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e evitar seus piores pecados, eu vou ouvir. E o lugar onde o povo deveria fazer isso era no templo. Nós hoje, irmãos, devemos orar em nossas casas. Devemos fazer os nossos cultos domésticos, coisa tão rara que a maioria de nós já não faz mais. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos adorar a Deus, evidenciar isso para que nós possamos dizer a Ele o quanto o amamos, o quanto queremos servi-lo e fazer as coisas para glorificar o seu nome. Contribuir é honrar ao Senhor com os nossos recursos, reconhecendo que tudo o que temos provém dele e para ele deve ser usado e com sabedoria. Portanto, veja o que diz o escritor de Provérbios no capítulo 3 do seu livro. Ele diz assim, olha, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de bolso os teus lagares. Amados, será que muitas das dificuldades que passamos, muitos dos nossos apertos financeiros, muitas das dívidas que contraímos não tem uma relação direta com a nossa negligência
nessa área que Deus cobra da gente. Servir a Deus, honrar a Deus com a sua fazenda significa você oferecer o melhor que você tem para Deus. A fazenda é uma metáfora para o conjunto de tudo aquilo que nós temos de bom. Tudo aquilo, vai o nosso salário, vai os nossos bens materiais, vai tudo aquilo que nós conseguimos angariar com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Isso é o que a Bíblia chama de nossa fazenda. Então, é uma metáfora que o Senhor usa aqui para que nós sejamos despertados a contribuir com tudo aquilo que nós temos. Eu diria, irmãos, que a primeira coisa que nós precisamos tirar de nosso salário, nós que somos assalariados, é exatamente a nossa contribuição na casa de Deus. Nós precisamos reservar aquilo que nós vamos contribuir semanalmente ou mensalmente, mas nós precisamos fazer isso. Deus, Ele quer de nós o melhor que nós podemos oferecer a Ele. O mais importante de tudo que precisamos oferecer a Deus é a nossa própria vida. É aquilo que nós temos de mais precioso, devemos colocar nas suas mãos. Mas também, irmãos, nós precisamos ajudar financeiramente, com aquilo que é material, com aquilo que é secular. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter cuidado, porque o nosso modo de contribuir, as nossas ações em contribuir, elas refletem exatamente quem somos nós. Às vezes, nos julgamos tão bons, tão crentes, tão consagrados, mas não contribuímos financeiramente, dizimamos pouquíssimas vezes, ou nos contentamos em dar ofertas. Isso é totalmente equivocado. Nós devemos dar a Deus o melhor, o máximo que nós podemos dar. Quando nos preocupamos com a casa do Senhor, revelamos nosso compromisso com o reino. Deus honra os que o honram e supre as necessidades daqueles que semeiam na sua casa com fidelidade. Veja o que disse a palavra do Senhor no capítulo 31, versículo 10 de 2 Crônicas. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Veja como Deus é maravilhoso em nos retribuir. Eu acho interessante que quem tem responsabilidade de restituir a Deus aquilo que é dele e que ele graciosamente nos concede, somos nós. Mas, de fato, ele é quem cuida, ele é quem nos retribui quando nós cumprimos a nossa parte nas nossas contribuições que devemos fazer. E, meus amados, eu diria o seguinte, que a manutenção do prédio da igreja não é só uma responsabilidade administrativa, mas uma expressão espiritual de adoração, amor e compromisso com o reino de Deus. A nossa igreja não pode ser mais feia do que nossas casas. A nossa igreja não pode ter nada dentro dela que seja pior do que nós usamos dentro de nossas casas. Eu, quando pastoreei uma igreja numa região pobre aqui de Brasília, nós tínhamos uma campanha de todos os meses, no dia da ceia, levarmos uma cesta básica para ajudar aqueles irmãos que precisavam. E eu fazia questão, irmãos, não para me exibir, nunca foi a minha intenção, mas para dar um exemplo de como deveria ser a nossa contribuição. Eu comprava uma cesta básica com os gêneros alimentícios que eu tinha na minha casa. O mesmo tipo de arroz, o mesmo tipo de feijão, o mesmo tipo de óleo, o mesmo tipo de farinha,
tudo que eu comprava, até o papel higiênico que eu usava na minha casa, eu fazia questão de comprar igual para a igreja. Porque eu acho que a igreja tem que ter tudo de melhor que eu tenho à disposição, a igreja também precisava ter. Era isso que eu ensinava para os irmãos, era dessa forma que eu contribuía com esse aspecto tão simples de uma cesta básica por mês na igreja. Algo quase insignificante, mas era assim que eu fazia. Então, veja-se que, assim como os israelitas contribuíram com generosidade e alegria, também nós somos chamados a participar com consciência e devoção naquilo que nós estamos contribuindo para Deus. Precisamos fazer isso. Quem zela pelo templo, zela pela presença de Deus na vida também. Você quer ter um Deus presente na sua vida? Procure tê-lo presente na igreja. Eu sei, você pode dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, cuidado ao interpretar isso, porque ele mesmo diz que escolheu aquela casa, aquele lugar, para se manifestar a nós. Então, ele pode até não habitar permanentemente ali, mas em todas as nossas reuniões, ele está presente. Ele se manifesta quando nós temos um local adequado para isso. Nós precisamos cuidar. E quem serve com fidelidade poderá se surpreender com a recompensa da parte do Senhor. É algo que nós precisamos aprender a lidar, irmãos. Deus, ele pode nos dar, como disse Paulo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós nunca devemos fazer nenhum tipo de contribuição na expectativa de um retorno bem maior do que estamos fazendo. Estamos vivendo, eu diria, irmãos, uma fase em que os motivos pelos quais contribuímos com a obra de Deus se tornaram um negócio, uma barganha e não um ato de adoração. Estamos vivendo na época da teologia da troca, onde tudo o que fazemos é com a intenção de receber algo de Deus em troca do que nós estamos fazendo. Isso não é adoração, isso não é culto a Deus, isso não é oferta, isso é barganha. E Deus, eu digo com toda certeza, Ele não faz nenhum tipo de barganha conosco. Deus quer nossa voluntariedade, nosso ato de amor, nossa disposição em cooperar e cooperar com alegria, com prazer de ver a obra de Deus prosperando com a nossa contribuição. É isso que nós precisamos fazer. Eu vejo que às vezes muitas pessoas dizem assim, essa igreja não é uma igreja missionária. Essa igreja não sustenta nenhum obreiro que está no campo de trabalho. Claro, como vai sustentar? Se nem o próprio pastor tem uma prebenda digna. Se nem o próprio pastor tem condições de ter uma vida consagrada exclusivamente para a obra dele. Todos os pastores, a maioria deles, eu diria, trabalham arduamente durante o dia e à noite está na igreja para servir. Isso não é certo. O correto seria sustentarmos dignamente todos aqueles que se dedicam com fidelidade ao trabalho do Senhor. E, para concluir esse comentário que já está longo, eu quero apenas sugerir aqui algumas aplicações para você fazer na sua vida. A primeira delas, avalie sua disposição em contribuir para a casa do Senhor. Você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Ou você faz isso só porque você não quer que as pessoas olhem para você e vejam que você não coopera, que você não dá oferta, que você não dizima, ou que você não é interessado em ajudar? Nós precisamos fazer tudo isso e fazer com alegria e não por obrigação. Eu não sou obrigado a dizimar, eu não sou obrigado a ofertar, mas eu quero ser grato a Deus e por isso eu faço.
Participe ativamente da manutenção do templo. Faça de tudo com aquilo que você tem, com os talentos que você tem e com os recursos também que você tem. Ajude na obra de Deus. Faça alguma coisa. Contribua para que as coisas possam sair bem ali para a gente prestar um culto. Quantas vezes, irmãos, você percebe na igreja que os equipamentos de som, por exemplo, não estão funcionando adequadamente? É uma caixa de som que não tem bom som, é um microfone que não capta direito, é um violão cujas cordas já estão velhas e não tem mais um som adequado, é uma bateria que falta uma peça. Por que não contribuímos para que isso seja solucionado? É tão barato o acordoamento de um violão, por mais caro que seja, qualquer um de nós pode fazer, se a gente tiver interesse. E assim são todas as coisas. Envolva-se nas atividades promovidas pela igreja. Quando o seu pastor fizer um apelo para fazer alguma coisa na igreja, seja no mutirão, seja num trabalho muito específico que alguém precisa se voluntariar para fazer, por ser um trabalho profissional, faça isso. Sirva a Deus. Vá para as reformas que a igreja está fazendo, mutirões de limpeza, qualquer coisa, contribua. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Isso dá segurança a quem está na frente da igreja de que os irmãos de fato estão ajudando, estão apoiando, estão servindo. Além do mais, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles serão o espelho nosso lá na frente. Ou eles se espelham em nós aqui e vão comportar-se do mesmo jeito lá na frente. Se você não é uma pessoa que dizima, pode ter certeza que seus filhos também não o farão. Se você não é uma pessoa voluntária para servir quando necessário, pode ter certeza que seus filhos também não. Então nós precisamos ensinar nossos filhos sobre o valor de contribuir, de participar, de ajudar naquilo que a igreja faz. E por fim, lembre-se que contribuir com a obra de Deus é o semear na boa terra. Quem planta com fé, colhe em abundância. Porque, irmãos, Deus ama aquele que dá com alegria. Eu espero que você reflita sobre a sua conduta em relação aos dízimos, às ofertas, àquilo que é solicitado pela igreja para que nós possamos contribuir. Irmãos, nada é impossível para a igreja se todos se envolverem naquilo e ajudarem naquilo que podem. As nossas igrejas seriam muito mais dinâmicas, muito mais atuantes do que elas são. Porque muitas vezes os pastores se frustram, eles desanimam porque tentam e a gente nunca está disposto. Mas que essas lições desse trimestre nos desperte para isso. Que o Senhor te abençoe e que você abra seu coração para ser um ofertante, para ser um dizimista, para ser uma pessoa fiel ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Que Deus te abençoe.